Música é basicamente som ritmado, onde organizamos sons com base no ritmo constante de batidas por certo intervalo de tempo. A gente pode ver isso ao pensarmos como um metrônomo é usado. O metrônomo bate num ritmo constante e as notas musicais se organizam com base nele. Você pode ter uma nota para cada batida do metrônomo. Tá, 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 tá. Uma nota para cada duas batidas. Tá, 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 tá. Uma nota a cada duas batidas. Tá, 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 tá. Ou combinar essas duas coisas. Tá, 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 tá. Muitas vezes combinamos língua com música através de canções, e ao fazermos isso adaptamos a fala ao ritmo dado pela música, criando versos e estrofes com batidas regulares e que se repetem. Sabemos que algumas línguas contrastam sons curtos e longos, onde sons longos possuem mais ou menos o dobro da duração de sons curtos. Já falei isso num vídeo específico sobre esse assunto. Compare, por exemplo, um sriquiano sin, ser, e sin, ver. Tentando adaptar ao ritmo do metrônomo, temos sin, 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 sin. Ich sin, 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 ich sin. Em muitas línguas, essa divisão de batidas, digamos assim, tem relevância em processos prosódicos como a acentuação. Chamamos essas batidas de mora. Geralmente se define mora como uma unidade de tempo igual ou menor que uma sílaba, que em algumas línguas é fonologicamente relevante. Como dito em línguas percebidas como tendo moras, a duração de uma vogal ou uma sílaba afeta a prosódia, o ritmo da língua, digamos assim, e muitas vezes a acentuação também. Uma língua que é dita ter moras é o japonês. Veja essa frase. Hannin ga dochi no hei ai haita ka wakaranai. Se escrevermos ela inteira usando apenas hiragana, cada símbolo indica uma mora, uma unidade de tempo da língua, digamos assim. A mora é importante no japonês porque cada palavra, digamos assim, possui apenas uma mora acentuada, e as duas primeiras moras da palavra precisam ter alturas diferentes. Aqui a gente pode ver a mora acentuada de cada palavra sublinhada. Mas enfim, não vamos entrar em grandes detalhes sobre o japonês aqui. O fato é que, como a gente pode ver, cada palavra possui apenas uma mora acentuada. Na primeira palavra, hanninga, a primeira sílaba, han, tem duas moras, mas apenas a primeira é acentuada. Em latim, uma sílaba pode ter uma ou duas moras. Uma sílaba terá duas moras se terminar numa consoante ou tiver uma vogal longa. Se tiver vogal longa e consoante final, ainda continua tendo só duas moras. Veja essa frase. Cur deus nobis omnibus nates male odoratas dar statuit. Se separarmos as sílabas, a gente pode notar claramente quais são as sílabas com duas moras, que são chamadas de pesadas. A acentuação do latim também é afetada pela quantidade de moras de uma sílaba. As palavras com 3 ou mais sílabas vão ser paroxítona se a penúltima sílaba tiver duas moras e proparoxítona se a penúltima sílaba tiver apenas uma mora. Por isso, em omnibus, a pronúncia é proparoxítona, porque a penúltima sílaba, ni, tem apenas uma mora. Já na palavra odoratas, a penúltima sílaba, ra, tem duas moras, então recebe o acento. Mas enfim, uma pergunta que fica é, línguas com moras realmente pronunciam todas as moras com a mesma duração? A fala das pessoas usando essas línguas é realmente uma batida perfeita, como numa música, com intervalos regulares entre as moras? Bom, segundo a ideia de isocronia, sim. A gente pode definir isocronia como a suposta divisão da fala em porções rítmicas iguais. Segundo essa hipótese, todas as línguas são faladas organizando a fala em algum padrão ritmado, e existiriam basicamente 3 grandes grupos. Línguas com ritmo moraico, onde cada batida representa uma mora. Línguas com ritmo silábico, onde cada batida representa uma sílaba, ou seja, as sílabas todas possuem o mesmo intervalo entre si. E línguas com ritmo acentual, onde cada batida representa uma sílaba acentuada, ou seja, todas as sílabas acentuadas possuem o mesmo intervalo entre si. Línguas consideradas como tendo ritmo moraico incluem o japonês, o havaiano, o eslovaco e o luganda. Línguas com ritmo silábico incluem espanhol, mandarim, turco e coreano. E línguas com ritmo acentual incluem inglês, russo, árabe e tailandês. Volta e meia esse assunto sobre a isocronia surge por aí, especialmente entre estudantes de inglês, que aprendem que o inglês é uma língua com ritmo acentual e o português uma língua com ritmo silábico, e que é necessário ter isso em conta para pronunciar cada língua no ritmo adequado. E quando as pessoas ouvem falar sobre esses diferentes ritmos em diferentes línguas, costumam ficar bastante empolgadas e fascinadas com isso. Pois bem, eu tenho más notícias para você então. Tudo isso é balela. Como eu disse antes, a isocronia é uma suposta divisão da fala em porções iguais. Essa é uma hipótese que surgiu com base na teoria musical
e a tentativa de encontrar um padrão similar ao da música na fala humana. Mas o fato é que estudos analisando o ritmo das línguas não sustentam essa hipótese. As línguas humanas não são faladas em um ritmo constante, com espaçamentos regulares como a batida de uma música. Para ver isso, vamos analisar duas frases em diferentes línguas que teriam diferentes ritmos e ver se realmente o ritmo conduz com o que a hipótese da isocronia diz. Pois bem, então aqui a gente está no Praat, que é um software de análise de fala, né? Bastante conhecido entre os linguistas. E aqui a gente está com aquela primeira frase, que é a mesma frase em japonês que a gente viu mais cedo. A gente pode ouvir ela sendo pronunciada aqui, são frases faladas por falantes nativos agora, né? Não sou eu mesmo falando. 犯人がどっちの部屋へ入ったかわからない。 E aqui eu já dividi, então, a fala nas diferentes moras que o japonês teria, né? A gente pode ouvir aqui que cada segmento realmente corresponde a essa parte sendo pronunciada. 犯人がどっちの部屋へ入ったかわからない。 Pois então, como a gente pode notar, cada um desses pedaços, então, está realmente representando aquela mora na pronúncia, mas já fica claro que o tempo de duração de cada mora não é igual, né? Por exemplo, a primeira mora aqui, ha, tem 0,140 segundos de duração, né? A segunda tem... A gente tem um pouquinho de zoom aqui. Ela tem 0,88, tem quase metade da duração da primeira mora. Essa aqui tem quase a mesma duração da primeira, né? O ha e o ni. De novo, o segundo n tem menos da metade da duração da mora anterior. 犯人 O ga, de novo, tem mais ou menos 0,12, 0,13 aqui também, mas a gente nota que essas moras de final de sílaba ou de geminação, elas têm mais ou menos a metade da duração das outras. Não tem exatamente a mesma duração que teriam se fossem, digamos assim, moras equivalentes, se o ritmo fosse realmente regular. Aqui a gente também tem uma mora que é uma sílaba inteira, mas que o ritmo, né, de novo, realmente não coincide com o que se esperaria. Ele tem quase metade da duração também de uma outra mora. Essa mora também é um pouco mais curta, já essa aqui, que de novo é só uma geminação, tem quase a duração que seria esperado para uma mora, né? Em relação às outras, né? Cerca de 10, 12, mas mesmo assim, essas outras moras que têm um tamanho mais ou menos regular, ainda existe uma razoável variação, né? 0.11, 0.10, 0.9. Não existe realmente uma batida perfeita. Vamos analisar mais um par do japonês. レインボーブリッジは東京の名所。 Aqui a gente nota uma diferença ainda maior na duração das diferentes moras, né? Essa primeira mora, por exemplo, dura 0.15 segundos. A segunda 0.11, 0.08, 0.08 de novo, 0.08 de novo, 0.09, 0.09. Essa aqui 0.06, 0.14, 0.17, 0.15, 0.11. Não existe realmente um ritmo constante, não é? Então, como a gente pode ver, diferente do que muitos pensam, as moras no japonês não correspondem a uma mesma duração de tempo, todas elas, né? Não é uma batida constante. Inclusive, essa última mora aqui tem uma duração de 0.23. Então, vamos comparar agora com uma língua como o português, onde a gente teria uma batida para cada sílaba, digamos assim. Então, aqui a gente tem a frase... Espero causar uma boa primeira impressão. Então, aqui a gente tem a frase dividida em sílabas. Espero causar uma boa primeira impressão. Perceba só a diferença gritante entre o comprimento de algumas das sílabas, né? Essa última sílaba tem 0.38 segundos. A primeira tem apenas 0.15, menos da metade. A segunda tem 0.11. A terceira 0.11 também. A quarta 0.15 e assim por diante. Só lembrando aqui também que, por exemplo, aqui primeira im, o ra do final de primeira e o in do começo de impressão funcionam como uma só sílaba, né?
por causa do processo de sinalefa, onde uma vogal ato na final de uma palavra vai se juntar a uma vogal inicial de uma palavra seguinte, né? O Estevão no Glossonauta tem um vídeo específico sobre isso, confiram lá depois. Então, o português também não é uma língua que tem um ritmo constante sílaba por sílaba, como dizem. A gente pode ver mais um exemplo do português para conferir isso. Essa frase aqui. Quero me hospedar em um hotel 5 estrelas. Novamente aqui a gente tem sinalefa acontecendo em 3 lugares aqui, em mios, Me hosp- em Em um- em ques. Ques. Mesmo assim, a gente nota uma diferença bem grande no comprimento de diferentes sílabas, né? 0.16, Quero 0.11, 0.25, me hosp- 0.11, 0.22, 0.23 praticamente, Dar 0.18, em um hotel 0.17, 0.17, 0.33, 5 0.20, estrelas. 0.20, 0.30. Então, o português não se enquadra como uma língua que tenha realmente um ritmo silábico, onde cada sílaba tenha sempre a mesma duração. Mas a gente pode tentar ver se uma língua com ritmo silábico que não tenha sílabas tônicas poderia ter algo do tipo, como, por exemplo, no mandarim, né? Então, aqui a gente tem uma frase em mandarim, 那有时会发生。 que também seria uma língua de ritmo silábico, e novamente as sílabas têm tamanhos bem distintos: 0.09, 0.16, 0.15, 0.15, 0.11, 0.30, basicamente. 生 Mais um exemplo do mandarim. 我们每天早上到公园里遛狗。 A gente pode notar de novo, então, uma diferença absurda no comprimento de diferentes sílabas, né? Aqui, ó. A primeira sílaba tem uma duração de 0.10 segundos, a segunda 0.15, a terceira 0.18, 0.17, 0.19, 0.29, 0.18, 0.15 e assim por diante. Então, novamente, a ideia de que existia um ritmo silábico constante no mandarim não é verdade. E por último, vamos analisar uma língua que teria ritmo acentual, que a gente vai pegar o inglês mesmo, que é o exemplo mais famoso, né? Será que realmente existe um tempo constante entre duas sílabas tônicas? Então aqui a gente tem a primeira frase. There's a bus every 15 minutes. Aqui a gente está vendo a divisão também em sílabas, né? A gente pode ver que nas sílabas a duração entre elas é bem diferente mesmo, né? Como se esperaria basicamente numa língua de ritmo acentual. Bus every 15 minutes. Então a gente precisa localizar as sílabas tônicas das frases, né? Que são basicamente bus, Bus fifth Fifth. e me. Então, será que a distância entre bus e fifth é a mesma que entre fifth e me? Que seria esperado se a regra de ritmo acentual fosse verdade, né? Então, a diferença entre, digamos, a metade de bus e a metade de fifth é de meio segundo, 0.5. A distância entre a metade de fifth e a metade de me é de 0.36, 37 segundos. Então, de novo, não existe uma diferença igual entre duas sílabas tônicas, né? Inclusive, a gente nota que algumas sílabas átomas, como nets, tem uma duração muito maior que uma sílaba tônica, né? Vamos ver mais um exemplo do inglês. I was swimming in the pool for an hour. De novo, a gente já nota aqui que o tamanho das sílabas em si é bem diferente em comprimento, né? Só pelo tamanho da distância entre as linhas separando as sílabas, né? Mas se a gente pensar de novo nas sílabas tônicas, quais são? Swe, pool, ao, certo? I was swimming in the pool for an hour. I was swimming in the pool for an hour. Então, a distância entre swe e pool é de novo, 50 meio segundo, né? E a diferença entre pool e hour, de novo, 0.35. A gente nota que, de novo, que a distância entre as duas primeiras sílabas tônicas é de cerca de meio segundo e entre a segunda e a terceira é de 0.35, 36, mais ou menos como no outro áudio. Mas, de novo, não existe uma regularidade, né? Então, a gente não pode dizer que ela tem um certo ritmo constante em relação à acentuação. E, de novo, a gente pode notar que existem sílabas átonas que têm uma duração maior que sílabas tônicas, né? Por exemplo, o final tem o dobro de duração do ao, que é a sílaba tônica. Hour.
Enfim, essas são só umas poucas frases que eu peguei aleatoriamente para demonstrar a falta de um ritmo regular na fala de 4 línguas diferentes. A ideia de línguas com ritmo X e Y formando um padrão bonitinho e regular como numa música é bonitinha, mas sem sustentação na realidade. Nem mesmo em línguas como o japonês, que são insistentemente apresentadas como sendo moraicas, como se cada mora tivesse a mesma duração, não seguem esse padrão regular. De fato, um estudo de 2020 estudou se uma fala completamente regular no ritmo, como a isocronia pressupõe, teria vantagens. Os pesquisadores testaram se, num ambiente com ruído, a compreensão do inglês, uma língua supostamente com ritmo acentual, e do francês, supostamente com ritmo silábico, aumentava caso a pronúncia fosse mesmo isocrônica, com intervalos regulares entre sílabas ou entre acentos. E o resultado mostrou que não. A fala normal, sem essa regularidade, sempre era mais fácil de compreender num ambiente com ruído do que as falas com ritmo regular. Então, nem só a isocronia não é real, como se ela fosse, ela prejudicaria a comunicação. A isocronia é uma hipótese desbancada, então tá errada. Lide com isso. Outra coisa com que você pode lidar, e que é muito mais interessante, é se tornar um membro desse canal. Você tem vários benefícios com isso, e ainda me ajuda a trazer cada vez mais conteúdo por aqui. Você também pode ser um membro pelo Apoia-se se for mais conveniente. Ou, não podendo se tornar um apoiador regular, que tal fazer uma doaçãozinha por Pix pelo menos? Qualquer realzinho já me ajuda muito. Não se esqueça também de apoiar o canal de graça, isso é bem fácil, é só engajar. Deixe sua curtida no vídeo, inscreva-se no canal, ative as notificações para ser informado de vídeos novos e compartilhe esse vídeo sempre que algum professor ou estudante de inglês vier com esse papo de ritmo acentual e ritmo silábico. Até mais!